Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí, galera, tudo bem? Deixa eu deixar uma palavra para vocês que está lá em Jeremias, capítulo 29. Eu vou encurtar aqui, Deus diz o seguinte para aquele povo: o povo está clamando, o povo está gemendo porque foi escravizado pela Babilônia. Mas antes de eu ler esse texto, entenda a seguinte situação. Deus sempre falando para o povo, para crer nele, para buscar ele, para entender o que ele queria para eles, por amor a eles, para salvá-los, para trazê-los para uma prosperidade infinita, mas debaixo de uma obediência. Só que o povo, ao andar, ao caminhar, já saindo do Egito, já começaram a se rebelar, já começaram a se voltar contra Moisés, contra os profetas, contra todos aqueles que serviam Deus e falavam por Deus e através trazendo mensagens de direcionamento e tudo isso. Não muda o comportamento deles porque eles não querem. Então Jeremias profetiza, Daniel profetiza, Abacuque falou alguma coisa sobre isso, porque Deus falou para ele que vinha o povo para escravizá-los por causa da desobediência, por causa do mau caratismo, por causa da idolatria e tudo mais. E Babilônia veio e os escravizou, e Deus deu tempo que eles ficariam escravizados, 70 anos, e ficaram. E o povo geme, o povo clama. Lá em a escravidão do Egito de 400 e 450 anos, o povo clamou também, e Deus falou: eu ouço o clamor do meu povo. Falou com Moisés, e Moisés foi lá e fez o que fez. Agora Deus não manda profeta nenhum. O povo chama, o povo clama, Deus vê o sofrimento, mas ele diz o seguinte: assim diz eu, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados, vocês que estão escravizados na Babilônia, que eu deportei, eu, Deus, mandei vocês para ir. Construam casas, habitem nela, plantem, parafraseando, vivam, casem seus filhos, cresçam, como fizeram no Egito, que os egípcios ficaram com medo, cresçam, criem filhos e filhas, casem, cada um deles, e cresçam as suas famílias, plantem, trabalhem, vivam. E ele diz mais: multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os coloquei, os deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Ele não está falando orem para mim para libertar vocês, não. Orem em favor dela, da cidade onde vocês estão escravizados, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da onde vocês estão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deixe que os profetas e os adivinhos, ele fala sobre as profetadas, as mensagens erradas, que os profetas de esperança, não, Deus vai fazer. Você escuta um monte de coisa disso aí, quando você liga a internet, quando você vai a um lugar que Deus fala para você não ir, só que Deus está falando assim: olha, você está onde está, porque provavelmente você não fez o que eu pedi para fazer. Deus não é mau não, Deus é justo, e a Bíblia diz que ele corrige aquele que ele ama. Se o Brasil está passando hoje, o que está passando é culpa daqueles que creem, daqueles que entendem e dizem que creem na palavra de Deus, que botam a Bíblia debaixo do braço, que pregam a Bíblia, que oram a Bíblia, que falam um monte de coisa da Bíblia, mas não seguem o que Deus quer falar. Esse povo era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Eu estou juntando, eu estou tentando misturar para que vocês entendam a nossa situação hoje. Não adianta falar do governo, não adianta a igreja falar do governo, não adianta orar contra, não adianta nada disso. Deus colocou e Deus vai tirar. Eu lembro que Deus chamou Nabucodonosor de servo.
Falou para Abacuque que colocaria uma nação para dominar a gente por causa falando lá do povo, né? Por causa da incredulidade, do pecado. Tem pecado no meio de nós. Lembre-se de Acã. Precisamos entender o seguinte: quer lutar contra tudo isso? Orem, preguem, busquem, mas tem que fazer isso de verdade. Abençoam a cidade. A Bíblia diz para a gente orar pelas autoridades. Tá no governo, tá onde tá, então tem que orar por eles. Ah, não vou fazer isso. Tem que fazer, Deus fala para fazer. Se você não tem feito isso, você está pecando, eu estou pecando, nós estamos pecando. Orem, peça a justiça de Deus, peça a Deus para converter, para Deus mudar a mentalidade, para Deus mudar o quadro, mas tem que orar. Não para amaldiçoar, tem que abençoar. Deus está falando: trabalhem onde vocês estão, prosperem e onde vocês estão, cresçam culturalmente, cresçam em números, mas no lugar que vocês estão, não vou tirar antes disso. E Deus cumpriu os 70 anos, eles gemeram, buscaram, oraram, choraram, mas cumpriu a sentença que Deus falou. 70 anos. Precisamos buscar a Deus, precisamos orar a Deus, precisamos pedir a Deus, não amaldiçoar esse governo. Infelizmente, não podemos, a vontade mas não podemos fazer isso. Precisamos abençoar, independente de toda afronta, independente de tudo que acontece. Tu acha que esse povo não foi afrontado com os deuses de lá? Não foi tentado doutrinar com os deuses de lá? Daniel que sabe disso, né? Então, meus irmãos, meus amados, meus queridos, meus amigos, precisamos orar. Você não é cristão? Reze. Peça ao seu Deus. Precisamos nos unir em oração pelo Brasil. Precisamos clamar pelo Brasil. Não adianta amaldiçoar o governo. Não adianta brigar, falar mal do governo. Precisamos trabalhar, buscar, clamar a Deus, porque o futuro do Brasil, da nossa cidade, depende de nós. Para que prosperem, como Deus fala, orem a favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Está lá em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4. Orem pelo governo. Foi Deus que colocou ele lá. Jesus fala: você só está aqui porque o meu Pai o colocou, senão você não estaria. Então, não adianta. Você pode não concordar comigo, você pode estar revoltado com tudo que acontece, mas Deus é justo. Deus é justo. Entenda isso.